Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, você que está nos visitando pela primeira vez hoje, durante todo o mês de dezembro, nós trabalhamos a nossa série de Natal, a supremacia de Cristo. Nós ficamos agora juntando com esse domingo, durante esses 5 domingos de dezembro, trabalhando sobre a supremacia de Jesus, que é o verdadeiro Natal, o significado real do Natal. Durante esses 5 domingos, através da carta aos Hebreus, aprendemos que Jesus é a revelação maior, que Jesus ele é o grande sumo sacerdote, que Jesus é o novo caminho. Continuamos dentro destas verdades. E hoje nós continuamos aplicando essas verdades de Jesus sobre o que Ele é para nós e as nossas responsabilidades na caminhada cristã. E hoje o tema da mensagem é Jesus, o autor da fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12, deixasse ela aberta, que nós vamos caminhar e prosseguir dentro dos 3 primeiros versos. Se você não está com a sua Bíblia aí física, pode utilizar o seu telefone, mas eu te peço, coloque ele no modo avião, para que nenhuma notificação tire a sua atenção. Irmãos, nós precisamos entender que estamos em uma jornada em direção ao nosso verdadeiro lar, a eternidade com Deus. C.S. Lewis, ele escreve no seu livro, O Cristianismo Puro e Simples, a seguinte verdade: se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Ele falando sobre esse senso do nosso coração de tentar sempre, esse senso de sempre faltar algo, mas nunca conseguir completar com coisas terrenas. Só há uma explicação: nós não fomos feitos para esse mundo. E também que não tem coisas nesse mundo que são capazes de trazer para nós e saciar o nosso anseio mais primitivo, o mais forte em nosso coração. E por isso, dentro dessa verdade, nós temos que entender que essa jornada para esse outro mundo que C.S. Lewis diz nesse livro, e fique um adendo para você, irmão, você que é crente, você tem que ler esse livro, Cristianismo Puro e Simples, amém, irmão? Então, 2025, compre esse livro, presenteie um amigo, leia. É um livro, assim, fundamental para o cristão, uma leitura, assim, maravilhosa, em nome de Jesus. Então, nessa jornada para esse outro mundo, essa nova realidade, não é uma corrida fácil, mas temos que entender que tem um propósito eterno. Diante das dificuldades do caminhar, nos lembramos que Jesus não simplesmente nos espera na linha de chegada, mas que nos fortalece ao longo do caminho. Então, por isso, hoje, o autor de Hebreus nos mostra como concluir essa jornada que Cristo nos colocou. E que o único caminho seguro para o cristão é prosseguir e perseverar até o fim. Jesus não está simplesmente na chegada, mas em cada passo dado nessa jornada que Ele te incluiu. Irmão, o autor de Hebreus, no verso 1, 2 e 3, ele usa aqui uma ilustração, uma figura de linguagem que eu sou apaixonado, que é corrida. Ele vai trazer essa figura de linguagem para dentro do que ele vai ensinar, porque ele começa a usar o que está sendo feito no contexto daquele tempo, onde não somente os pagãos estavam indo aos estádios para acompanhar alguns esportes, e naquela Hebreus tem sido escrito, na Grécia está crescendo muito esses esportes, principalmente algo que chama muita atenção naquele tempo, a corrida.
E ele traz então esse esporte que está naquele momento em alta, para trazer uma realidade espiritual para todos nós. E os leitores, ao bater os olhos e ouvir esta carta, eles já entendiam a verdade por trás. E que hoje eu e você possamos também entender o que o autor de Hebreus trazia ao coração dos nossos irmãos. Verso 1 e verso 2 de Hebreus capítulo 12, acompanhe comigo, por favor. Portanto, também nós, visto que tão grande nuvem de testemunhas, de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Mais uma vez nos deparamos com o portanto. O mesmo portanto que vimos na semana passada, e quando nós temos então portanto, por isso, porém, nos faz olhar para trás para entender o que virá. Então, como eu disse, o autor de Hebreus utiliza da imagem do esporte para trazer uma verdade profunda aos leitores e a nós, e ele utiliza a corrida que acontecia nas arenas, onde ali tinha muitas pessoas assistindo. Então ele usa da corrida, da imagem dos espectadores, as roupas dos atletas, para trazer essa verdade de forma viva aos corações. Portanto, ele diz, também nós. O autor de Hebreus se coloca na mesma condição dos leitores da carta. E ele diz: nós temos uma nuvem de testemunha que está a nos cercar. E essa nuvem de testemunha é o resultado do portanto que inicia e abre o capítulo. Porque a nuvem de testemunha nos liga ao capítulo anterior, que é o famoso e a famosa galeria dos heróis da fé, apresentados no capítulo 11. E essas testemunhas que o autor vai trazer para nós, quando ele vai trazer essa verdade, que não é uma verdade fácil de se ouvir, principalmente de viver, primeiro, Magno, ele traz homens e mulheres falhos igual nós. Amém? Aqui nós chamamos de galeria de heróis da fé, mas a palavra deixa exposto o erro de todos. Homens e mulheres como nós, que fracassam, fragilizados com seus erros, com seus pecados, que lutamos todos os dias, mas que, ao olhar e se apegar ao lugar correto, conseguiram completar a corrida, conseguiram viver o propósito no qual estava estabelecido para eles. Então o autor de Hebreus já inicia dizendo: por isso portanto nós, estando rodeado de uma testemunha de homens e mulheres que conseguiram viver, ao olhar para eles, nós podemos olhar para nós e entender que vamos conseguir também viver o que Cristo traz para nós. E estas testemunhas, não estão testemunhando sobre o que fazemos, como se fossem os nossos espectadores. Mas essa nuvem de testemunha dá testemunho para nós de que Deus pode ver-nos na corrida e nos fortalecer. Essa nuvem de testemunha que o autor diz que está te rodeando, filho de Deus, amém? Ela não está aqui para te ver, mas é para uma forma de trazer aos seus olhos e ao seu coração que o Senhor, Ele te vê,
e te fortalece na jornada que Ele mesmo te colocou. Porque a corrida cristã não é algo que eu e você escolhemos, mas Cristo que nos coloca a caminhar, amém? Ele nos encontrou em nossa forma caída de caminhar, nos purifica, nos limpa e nos transporta de um lugar de trevas e nos leva para o reino e diz: agora caminhe, agora continuem. Mas antes de falarmos, não tem como, é impossível, o autor já diz: há uma nuvem de testemunha a nos cercar. Homens e mulheres igual a você conseguiram, mas não por eles, porque eles olhavam para o lugar correto. Por isso essa nuvem de testemunha que nos cerca são um estímulo para nós, para entendermos que mesmo homens caídos também conseguiram cruzar a linha de chegada. É um estímulo, irmãos. E não tem como a gente ver isso, sabe por quê? Essa nuvem de testemunha, ela serve para nos encorajar nas mais diversas dificuldades da vida. E eu vou tentar me segurar aqui para não usar muito o exemplo meu de corrida. Vou usar o do Denner. Eu lembro até hoje, quando eu mas o Denner topamos a loucura de fazer a volta da Pampulha. E aí, irmão, quando você chega lá, você vai achar que você só vai deparar com um atleta e você, que é o patinho feio do lugar. Mas aí na nossa região, aqui a Joara sabe, tem uma mulher que ela corre todas as corridas aqui e ela sofreu provavelmente, tá, irmãos, um AVC. E ela tem todo um lado paralisado. Então ela corre de muleta. Todas as corridas ela está lá. E aí nessa corrida da volta da Pampulha, quando eu cheguei lá, sabe quem estava lá? Ela, 18 quilômetros. Então, ao olhar para ela, isso diz para mim também, não, eu também sou capaz de fazer. Sou capaz de conseguir. Eu vou conseguir chegar na linha de chegada, lá no final, eu vou cruzar essa linha, porque tem pessoas iguais a mim, realizando a mesma obra. Então eu paro de focar naquilo que eu não consigo, mas eu começo a olhar para o outro e percebo que na fragilidade do outro, Cristo também fortalece e te faz caminhar. Por isso essa nuvem de testemunha é para nos encorajar nas mais diversas dificuldades da vida. Meu irmão, você está com problemas familiares, vai para a Galeria da Fé, olha lá José. Aí você fala assim: oh, se José conseguiu, eu também consigo. Amém, irmão? Mas eu não perdoo meu irmão. Eu não vou perdoar aquele parente meu. Ele votou no outro presidente, no outro candidato. Estou com raiva desde o Natal passado. Eu não vou perdoar ninguém, sabe por quê? Um dia ele me xingou daqui não sei o quê. Ele falou que era não sei o quê, eu não vou perdoar ele. Ele me feriu. Eu dei um presente bom para ele no Amigo Oculto, ele me deu nada. Sabe aquela coisa? Igual rolou uns dias desses uma pessoa que deu um óculos da prada igual uma pedra. Vocês viram isso aí, gente? É a máxima do Amigo Oculto. E aí você fala: eu não consigo perdoar, Senhor, meu coração está tão ferido, tão machucado. Aí José está lá, o herói da fé. Vendido, os irmãos queriam matá-lo, vendido como escravo, vive toda uma vida conturbada para experimentar a vontade de Deus, e quando está diante dos seus irmãos, ele os perdoa. Eu perdoo vocês, porque o mal que vocês intentaram contra mim, vocês estavam me colocando para viver a vontade de Deus. Irmão, está com problema, dificuldade no trabalho? Olha para Moisés, irmão. Tem gente difícil no seu trabalho, que reclama? Moisés está lá, irmãos, salvando um povo, sendo libertador, e o povo falando o quê? Você não presta não. E Moisés estava lá. E ele conseguiu, porque ele se entregava nas mãos do Senhor todos os dias. Irmãos, você está diante do impossível? Parece que as obras que estão à sua frente, as dificuldades são intransponíveis. Olhe para Sara. Está na galeria de fé, que diante do impossível, ela creu e recebeu nas mãos do Senhor. Então, a galeria da fé, essa nuvem, serve como exemplo para nós de como correr vitoriosamente a nossa carreira.
Por intermédio das suas vozes na Bíblia, eles nos encorajam em nossa competição da fé. Eu acho que não dou conta, mas com certeza não dá, meu irmão. Você não dá conta, eu também não dou conta. Mas olhe para trás e verá homens e mulheres também falhos que se entregaram em fé a Deus, que pode e vai nos capacitar para viver o que Ele mesmo nos pede a viver. Você não dá conta, você não é capaz. Se você quer falhar na corrida que está proposta, tente caminhar pelas suas próprias forças, e você irá falhar. Você não dá conta. A obra de Deus, a vocação de Deus, sempre será mais elevada daquilo que você consegue fazer. Mas isso não é para trazer desespero e desânimo, mas é para trazer para mim e para você a realidade da dependência. Se eu não consigo, mas há uma convocação a correr, então eu preciso me lançar aos pés daquele que me capacita a viver aquilo que Ele me pede para viver, aquilo que Ele me fala que eu preciso viver aquilo. Então, por isso, meu irmão, quando você tiver com momentos de dúvidas, com sentimento de incapacidade chegar ao teu coração, se coloque ao ouvir a voz de homens e mulheres da fé que foram fortalecidos por Deus e cruzaram a linha de chegada. Prossiga, não desista. Às vezes você chegou aqui hoje, irmão, e graças a Deus você chegou aqui hoje. Mas quantas pessoas durante o ano desistiram da caminhada? Quantas pessoas você conhece que não estão aqui mais, não aqui em Nova Aliança, mas no corpo de Cristo? Porque desistiram? Porque olharam simplesmente para as suas fraquezas, ou porque se apoiaram na sua força. Essa não é a forma de caminhar. A forma de correr a corrida que nos está proposta é correr na total dependência de Cristo Jesus. Ele é aquele que nos faz dar o pontapé inicial, mas Ele também é aquele que nos dá energia durante todo o percurso. E Ele também está na linha de chegada nos esperando. Não tire os olhos de Jesus. Em Cristo você é capaz. Mas sem Ele, nada pode fazer. O que eu posso trazer ao meu e ao seu coração nessa noite, diante do sentimento de incapacidade que vai chegar, não desista. Se aproxime ainda mais do Senhor. Se apegue ainda mais à palavra, que você vai encontrar aqui resposta e fortalecimento para a sua caminhada. E agora o autor de Hebreus, ele lança então, nós estamos com uma nuvem de testemunha que nos rodeia, no qual nós podemos olhar para eles e nos inspirar, e tê-los como exemplo. Não, essa pessoa aqui, olha como é que ela se manteve de fé, ele mesmo diante cambaleando, ele não desistiu. Por isso também eu posso estar aqui, olha, machucado, mas eu vou continuar, ferido, mas vou continuar. Interessante que hoje eu estava correndo lá em Antônio Dias, e no primeiro quilômetro mais ou menos, estava no início da corrida, e eu vi um rapaz, um senhor, dando murro na grade, e ele estava com o número de peito, e aí de longe eu já vi, eu estou assim, aconteceu alguma coisa, e ele assim, ó, dando murro na grade com a mão na panturrilha. E aí eu parei perto dele e falei assim, não desiste, irmão, vamos trotar pelo menos. Mas eu não podia parar, né, irmão? Eu incentivei ele, trota, não para, só se você estiver machucado. E aí eu continuei, né? Quando eu olhei para trás, ele estava mancando mais ainda. E uma coisa eu percebi, porque quando eu fui embora, depois de um bom tempo que a prova tinha concluído, fiquei lá um tempinho, estava indo embora, a ambulância estava chegando com os dois últimos, acompanhando, e não era ele. Ele concluiu a corrida. Não desista. Cambaleando, com as pernas fraquejadas, com os braços trêmulos, continue. Fala, Senhor, eu não estou em perfeito estado, mas o diabo não me para. As minhas más escolhas de hoje não vão me fazer perder todo um futuro. Eu vou prosseguir com o coração arrependido e
que se derrama diante do Senhor. Meu irmão, você pode ter chegado aqui hoje, no dia... Que é dia hoje, meu irmão? 29 de dezembro. Destruído, irmãos, cansado pelas lutas, pelas suas más escolhas, mas você chegou. Continue se entregando ao Senhor. Não desista. Porque a nossa corrida proposta não é uma corrida de 100 metros, irmãos. É uma ultramaratona que só vai ter fim quando o Senhor voltar. Por isso, economize energia, mas prossiga, continue. Porque você chegou até aqui. Eu posso perguntar para irmãos que achou assim, se alguém achou que no meio do ano não ia conseguir mais, achei. Se achou que não ia conseguir viver mais, achei, mas está aqui. Está louvando ao Senhor, prosseguindo. Porque a mão do Senhor te sustentou e assim vai continuar. E o autor de Hebreus, então, ele traz isso, ele muda agora a imagem para a imagem da vestimenta do atleta. Que ele diz o seguinte: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Quando a gente vai ver um atleta, né, de elite, um atleta profissional indo para uma disputa, irmãos, a vestimenta é um ponto crucial. Principalmente quando a gente fala de algo que tem velocidade como peça fundamental. Se você está aqui e gosta de um pouco de corrida, qualquer peso desnecessário é o que, Dene? Um ponto negativo. Quando a gente vai olhar o super tênis de hoje, eles tentam elaborar para diminuir gramas, irmãos. Tem tênis de diferença para outros assim, que tira 30 gramas de um tênis, para que o corredor consiga correr com 30 gramas a menos. Irmão, 30 gramas é nada. Você vai botar isso na balança, não é nada. Mas durante 42 quilômetros pode fazer uma diferença. Você entende? E aí o autor traz essa ideia. Quando você vê o atleta preparado, você percebe que ele só está carregando o que é fundamental. Tudo que é desnecessário deve ser lançado fora. E a palavra usada para peso aqui é ogkron. Ó, gostaram do meu grego aí? Que significa, irmãos, olha, estorvo, embaraço, volume, seja em peso ou tamanho. Então, irmãos, o atleta daquela época e na nossa época, ele não pode ir para uma pista de corrida carregando bagagem extra, porque isso com certeza vai atrapalhar a sua performance. E o autor está trabalhando isso na mente dos leitores, para que eles pudessem olhar essa realidade física e trazer o que para eles? A realidade espiritual. Quanta bagagem desnecessária temos carregado e tentando correr as nossas vidas. E para nós crentes, nesta corrida rumo à eternidade, esse peso pode significar prazeres da vida, o excesso da bagagem que acumulamos pelo desejo de possuir cada dia mais. Entenda que esse peso que o autor traz é interessante, que os comentaristas vão dizer que ele separa muito bem peso e pecado, porque às vezes o que está pesando a sua bagagem nem é pecado, mas está tornando, porque está te paralisando na corrida. Entende, irmãos? Amém? Então, às vezes você está apegado a um peso que para 99% das pessoas vai ser algo normal, mas para você está se tornando um pecado, sabe por quê? Transformou um peso na sua vida e está te desacelerando na corrida, está te fazendo olhar para outros lugares, está te fazendo cansar, está te fazendo não conseguir exercer aquilo que o Cristo tem para você. Entenda que esse peso que pode estar te atrapalhando hoje, como eu disse, pode não ser um pecado em si, mas se tornar um pecado. E eu peço a Deus que o Espírito de Deus traga ao nosso coração hoje e nos revele o que pode estar atrasando a nossa vida espiritual, meu irmão. E continuar a caminhar com esses pesos nos atrasam, é caminhar por nós mesmos. Não caminhe por si mesmo. Tem uma canção do Oficina G3 que diz o seguinte, olha: quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum, porque cada passo dado era um erro,
que me afastava ao objetivo. Interessante que nessa canção ele não está falando de alguém que está parado, mas ele está falando de alguém que está andando. Mas há um problema: cada passo dado afastava ainda mais do objetivo. E muitas vezes o peso que está na nossa vida é uma amizade que não é para estar mais, é um relacionamento amoroso que não é para estar mais, são ambientes que não é para você estar mais, são hábitos que nós pegamos para nós e cultivamos, que pode ter tornado um empecilho que você precisa se desfazer. Às vezes são coisas, até são hobbies, que tirou de você o prazer de vivenciar a sua vida de devoção no Senhor. Às vezes pode ser o seu trabalho. Eu não estou falando para você largar o seu trabalho amanhã, amém, irmão? Mas é para equilibrar os seus amores. Às vezes a sua vida é em volta do trabalho. Às vezes é a nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges se tornam amores idólatras e nos afastam do objetivo. Então eu saio abandonando tudo agora? Não. Eu coloco Deus no lugar correto e todas as outras coisas se encaixam. Qual é o lugar correto de Deus, irmãos? É aonde, irmãos? Em primeiro lugar. Quem já experimentou daquela pessoa que tem um parente que era viciado num cigarro aí, em alguma coisa? Quem tem aí? E que ao abandonar isso, ele acabou ficando viciado em outra coisa. Já teve demais isso, né? A pessoa era viciada no cigarro, aí virou viciado no café. Não tem muito disso. A pessoa era apaixonada com o esporte, brigava, dava confusão em casa, ele abandona o esporte, mas ele vai e fica viciado em outra coisa. Sabe o que está acontecendo? Ele só está trocando amores idólatras de lugar. E não funciona porque ele não coloca a peça fundamental aonde ela tem que estar, que é Deus como a primeira parte, a base, a primazia, que Ele equilibra todas as coisas. Deus, sendo amado por mim e por você em primeiro lugar, equilibra o sentir que eu entrego ao cônjuge e aos filhos. Ele não permite que a minha família se torne um ídolo. Deus, em primeiro lugar, que permite que a minha empresa não se torne um ídolo. Deus, em primeiro lugar, que faz com que a minha casa, os meus hobbies, aquilo que veio para tirar peso do cotidiano, não se torne o que? Um peso na minha caminhada. É o que? Deus em primeiro lugar. Por isso eu peço que o Espírito Santo traga a mim e a você hoje o que tem pesado as nossas vidas. Irmão, nós estamos a 2 dias de virar o ano. Resultados diferentes requerem o quê? Atitudes diferentes. Mude. E às vezes o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar e trazer ao seu coração mais uma vez algo que Ele já está trazendo ao seu coração há muito tempo para você abandonar. E o Senhor te trouxe aqui mais uma vez para iluminar o teu coração e dizer: abandone esse peso, está te atrasando na corrida, e me coloque em primeiro lugar. O que está nos atrasando? Às vezes é o conquistar algo, é o anseio de ter uma casa melhor, um carro melhor, um telefone melhor, uma roupa melhor, uma vida melhor, comer em restaurantes melhores. Irmãos, entenda, tudo que o homem toca, ele tem o poder de transformar em um ídolo. Tudo. São coisas bobas. Irmãos, eu falei uma coisa aqui, mas é simples. Às vezes a pessoa se perde, porque o sonho dela é só comer em restaurante legal. Aí ela, para ter dinheiro e ter condição de vida para estar lá, o que ela faz? Enfia no trabalho e transforma aquilo num ídolo. Aí às vezes a pessoa vai lá, irmãos, e ganha um presente de Deus, o seu filho. E aí nem ele usa aquelas roupas caras, mas o que ele traz para ele? Eu preciso dar para esse menino aquilo que eu nunca tive. E aí coloca ele como um ídolo e se perde no trabalho para tentar dar uma vida que você também nunca teve, nem tem.
E isso vai só te pesando, porque para tentar estabelecer uma vida que você não tem, aí você trabalha mais, mas faz negócios piores, e aí começa a se endividar e o peso vai aumentando. E o peso vai cada dia aumentando, e você percebe um momento assim: eu não sei mais porque eu não estou conseguindo caminhar. No livro O Peregrino, durante os primeiros capítulos, o cristão, que é o personagem principal, ele está na sua jornada para a cidade celestial com um grande fardo. E tem um filme, é interessante, mostra isso, é um homem maltrapilho carregando um grande fardo nas costas, e ele começa a trilhar. E é interessante porque a caminhada é difícil. E o autor vai trazendo isso no livro até o momento que ele consegue olhar para a cruz. E é maravilhoso, porque o texto diz que ao contemplar a cruz, os pesos se vão. Somos livres. Mas sabe qual é o problema? Continuamos a caminhar e começamos a acumular novamente peso sobre nós. Por isso o autor diz: quer completar a carreira? Quem quer, irmãos? É linda a declaração de Paulo, não é? Amém? Paulo vai falar sobre isso também, não fala, irmãos? Eu combati o bom combate, completei o quê? A carreira, em algumas versões a corrida, e eu guardei a fé. Mas por que às vezes a gente não faz isso, irmãos? E por que cansamos no meio do caminho? Peso excessivo. É noite de firmarmos diante do Senhor e abandonar aquilo que temos carregado de forma desnecessária. Amém, irmãos? E eu tenho certeza absoluta, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, que todos aqui estão sendo tocados pelo Espírito Santo em algo que precisa abandonar. Não deixe para amanhã. Não espere 2025. Mude hoje. Se entregue a Deus hoje. Ele é o único que pode te livrar. Só que o peso é um problema, mas tem o maior e principal empecilho na corrida espiritual, que é o pecado. E o autor vai dizer que ferozmente e tão firmemente se apega a nós. O pecado que nos assedia, quais dias, irmãos? Qual dia que está na Bíblia, irmão? Todo dia, irmão. Irmão, tem duas certezas que você vai ter quando você abrir os seus olhos amanhã: que a misericórdia e a bondade do Senhor vai estar sobre você, amém, irmão? Porque elas se renovam. E vai ter outra: o teu coração vai estar preparado para colocar diante de vocês tentações, para te fazer pecar. Porque Tiago vai dizer isso para nós, que a tentação, o pecado, ela se torna dentro do nosso, ela começa dentro do nosso coração. Quando eu dou para ela margem, ela se torna o quê? Pecado. Então, há uma certeza todos os dias, eu falo isso aqui direto, irmãos, todo cristão, a vida do cristão é habitar em lutas. Amém? Amém? Amém, Lívia? Tem mão a correr, né? Deus é bom, o ano da vitória vai chegar para você, Lívia, em nome de Jesus. Amém, irmãos, ore. E nós oramos pela Lívia, a mãe da Lívia no domingo passado, e está melhorando, né, Lívia? Graças a Deus, em nome de Jesus. Ano que vem vai ser um ano melhor, em nome de Jesus. O Senhor vai te testar com prosperidade agora. Amém, Lívia? Estou pronto para isso, né? Irmãos, porque uma coisa que nós temos que entender é que a vida do cristão é uma vida que habita em guerra. Contra quem? Você mesmo. Contra o seu coração, contra os seus anseios, os seus desejos. E o texto vai dizer que nós precisamos nos livrar não só daquilo que é um peso, mas também do pecado que tenta e se apega a nós de forma feroz todos os dias. Irmãos, nós não podemos mais tentar trilhar a jornada cristã, tentando levar conosco pecados de estimação, tentando equilibrar a vida piedosa com vida pecaminosa. Não podemos mais, irmãos. Os erros acontecem, o pecar chega, mas nós não podemos nos dobrar a essa forma de caminhar.
Precisamos lutar, precisamos nos apegar à presença de Deus, precisamos nos apegar à palavra, precisamos nos apegar a Cristo e olhar para homens e mulheres que trilharam essa jornada antes de nós e se apegaram a Cristo para cada dia mais se tornarem santos e santificados, porque hoje, amanhã, depois de amanhã, será dia de abandono, de pecar e luta fervorosa contra os nossos maus desejos. Lute e não pare de lutar, em nome de Jesus, fortalecendo no Senhor. Há algo pior que não somente para a nossa corrida, mas que pode nos tirar dessa jornada, é nos entregar uma vida de iniquidade. Por isso, a palavra diz para nós que o dia perfeito para o arrependimento é hoje. Se arrependa hoje. O amanhã não te pertence. O amanhã, irmãos, pode ser que a gente está fazendo várias coisas aqui, programando muitas coisas. E pode ser que a gente nem chegue lá. Por isso, se arrependa hoje. Abandone hoje. Irmãos, ele vai trazer para nós sobre perseverança. O texto diz agora que nós devemos correr de uma forma exata. Ele vai dizer: corra com perseverança, entendendo que essa corrida não é um local que podemos desistir no meio do caminho. Há um convite para mim e para você nessa noite de pedir Deus paciência, força, resiliência, para assim como as testemunhas do capítulo 11, que cruzaram a linha de chegada, assim como Paulo que combate o bom combate, termina a carreira e guarda a fé, sendo perseverante e confiante em Jesus, que eu e você possamos ser encontrados assim, como aqueles que não desistam diante das adversidades que chegarão. Persevere. Ninguém conquista nada sem perseverança, irmãos. Ninguém conquista nada, seja na vida, vou usar esse termo aqui, real, ou na vida espiritual, sem persistência, sem perseverar, sem bater, sem voltar a bater, sem instalar. Por isso, irmãos, é uma caminhada no qual eu preciso estar ali, independente do que aconteça, eu vou dizer: eu permanecerei aqui. O autor ele vai dizer para nós que a palavra que foi traduzida como carreira é agona, da qual vem a palavra agonia, que é a mesma raiz, que dá a ideia de um esforço agonizante, ou seja, uma corrida que exige esforço até o ponto da agonia. Um comentarista vai trazer para nós que a corrida que ele está trazendo, essa perseverança, é o seguinte: vai ser uma corrida difícil até o fim. Persevere. Irmão, quem já percebeu que a vida do cristão não é fácil aí? Amém? A vida do cristão não é fácil, irmão. Quem fala que a vida do crente, irmão, tem sabor de mel, está mentindo, irmão. Porque nós sabemos da verdade. A gente sabe que não é. Esse mel meu está estragado. Só pode. Está vencido isso aqui. Que abelha é essa aqui? Que zum foi esse? Por quê? Mais ferrão do que tudo. Mas nós não podemos desistir, irmãos. Vai ter vitória, irmão? Vai ter vitória. Vai ter testemunho para contar? Vai ter testemunho para contar, irmão. Mas na maior parte do tempo, recebe essa bênção, vai ser luta, agonia. Persevere. E sabe por que isso é maravilhoso, irmão? Não deixa com que eu e você percamos o estado de alerta. Amém? O senso como é que fala? De urgência, de dificuldade, nos mantém o que, irmãos? Alerta. Então eu preciso estar totalmente ligado e perseverante no caminho que eu estou. Entenda, não importa os obstáculos que vão ter no caminho, irmãos, e vai chegar.
não importa as oposições que teremos, não importa o quão cansado você esteja, precisa estar determinado a continuar a corrida que te foi proposta. Irmão, abre o seu coração. Quem chegou cansado no final do ano aí, irmão? Quem está cansado aí? Você está cansado de quê, Ana? De que você está cansada, meu amorzinho? De quê? Você está cansada? Ah, descansa, meu amor. Eu tenho um boleto para pagar. Tem um boleto para pagar e está cansada. Ai, cansa ser linda, né, filha? Crazy. Irmão, nós chegamos cansados, irmão. A gente falou isso na semana passada, dezembro é um mês que a gente fica assim, né? A gente fica feliz. Às vezes está vendo a família, fica alegre, né? Às vezes nem tanto. Porque o familiar que fazem raiva na gente, mas é um momento de perdoar, amém, irmão? De reconectar. Aí você fica feliz, cheio de festa, celebração, amigo oculto, amigo surpresa, amigo da onça, amigo ao contrário. Aqui tem todo, amigo choco amigo, que tem tudo. Você fica feliz, mas ao mesmo tempo você fica o quê? Nossa, tô doido que vira o ano logo, porque eu tô cansado. Não é assim, irmão? Eu tô assim, irmão. Tô contando com a quarta-feira já. Tô eu para a quarta. Porque, irmão, a gente está cansado, mas o importante é o quê? Estar determinado a chegar. Você não quer chegar cansado ano que vem, irmão? Pede a Deus para te matar, irmão. Vocês entenderam que tem coisa pior? Essa é a ideia. Determinado a terminar a corrida. Cansado, machucado, cheio de cicatrizes. Mas nada vai me parar. Eu vou chegar até o final. Porque eu sei que não é por mim. Às vezes, cicatrizes que eu carrego são culpas minhas, más escolhas, decisões que eu tomei. Mas eu sei que para chegar, eu dependo totalmente de Jesus e cabe a nós confiar e se entregar. Se entregue a Ele. Faça uma oração hoje de Senhor, eu estou determinado a continuar. Nada vai tirar a minha vida dessa caminhada. Então, como não desanimar? Como ser perseverante? O autor vai dizer para nós assim: será que é depositar o meu olhar sobre a testemunha? Então, para perseverar e não desistir, o autor está dizendo assim: olhe para homens e mulheres, pegue, imprima bem grande Hebreus 11 e coloque na sua casa e olhe para Moisés, olhe para José, olhe para esses homens, não. Como não desanimar e persistir e continuar perseverando? Essa corrida deve ser feita com os nossos olhos fixos em Jesus, que não é simplesmente um herói da fé, mas é o autor da fé, que de fato venceu os obstáculos, e é para Ele que devemos olhar quando formos tentados a desistir, meus irmãos. Todos que vieram antes de nós, que conseguiram perseverar, o fizeram, pois estavam com seus olhos fixos na promessa de Deus, o Messias que viria. E nós não podemos correr de forma diferente. Continue olhando para Jesus, o que inicia e fundamenta a nossa fé, é para onde os nossos olhos devem estar voltados. Irmãos, entenda. Quem já correu aí? Quem já correu, irmão? Correu mesmo, correu. Você tem que focar onde, irmão? Para frente, amém? Você tem que focar na estrada. Se você ficar olhando demais para o lado, irmão, você vai bater mesmo. Você vai cair, você vai tropicar. Eu sábado quase que eu tropiquei, porque eu pisei numa tampa de esgoto, irmão. Achei que ela ia me aguentar. Porque uma mulher que estava correndo, magrinha, pisou, a tampa ficou. Eu falei, aguentei eu também. Só que eu bati o pé na tampa, irmão. Ela virou na hora com o meu pé, corri mais 500 metros, parei, voltei caminhando, 4 quilômetros, chateado. Mas por quê? Não posso tirar os olhos, eu fiz uma escolha errada. Eu pisei onde não era para pisar. Porque eu tirei os meus olhos de onde eu tinha que estar olhando. E muitas vezes somos assim, estamos tentando correr a nossa vida sem olhar para Cristo Jesus. Na corrida espiritual isso é fundamental. Como podemos achar que iremos vencer se queremos viver a nossa vida sem olhar para Jesus e tirando os nossos olhos dele, irmão?
O autor vai dizer para nós: olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Entenda, foque os seus olhos em Cristo Jesus, olhe para Ele todos os dias. Somente assim você vai conseguir permanecer na corrida que te está proposta. E o autor, ele vai trazendo de Hebreus, ele vai trocando a forma com que ele se refere a Jesus durante a carta. Nós falamos isso aqui já no início da carta. Ele fala sobre o Filho de Deus, então o verbo encarnado de Deus. Depois ele fala, só chama ele de Cristo, e agora ele traz Jesus, e o comentarista vai dizer que é para focar na humanidade de Jesus mesmo, assim como ele suportou o que também nos chega até nós. Suportou pessoas perseguindo eles. Olha para ele como é que ele respondia. Foque em Cristo Jesus, porque nele temos a resposta para todas as coisas que envolvem a nossa vida. E o autor vai dizer, olha, Jesus, o homem, trocou a alegria de permanecer junto ao Pai na glória, e ele vem para suportar a vergonha da cruz, e nos ensina sobre obediência em face do sofrer. E o texto vai dizer, sem se importar com a vergonha e com a humilhação, para voltar novamente para onde, irmãos? Para o Pai. Ele é que nos colocou na corrida, é Ele que nos fortalece na jornada, é Ele que gera em nós a fé. Se a temos, temos porque Ele decidiu graciosamente nos dar, e olhando para Ele que conseguiremos permanecer fiéis até o último dia. Olhe firmemente para Jesus. E sabe qual é o problema? Que às vezes até os pesos que estamos carregando tiram o nosso foco de Jesus. Andamos, irmãos, com a nossa vida espiritual olhando para um tanto de coisa, e o texto diz, olhe firmemente para Jesus. Paulo vai dizer para os irmãos de Colossenses, irmãos de Colossos, ele vai dizer assim, olha, se vocês foram ressuscitados em Cristo Jesus, olhe para as coisas de cima. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, olhe para as coisas eternas, porque isso muda o seu hoje. Olhar para Jesus e pesar a eternidade muda o meu agora, muda a sua escolha depois do culto. Muda totalmente. O olhar para Cristo muda o nosso agora. Entenda, quer permanecer fiel até o fim, irmãos? Amém? Amém, irmão? Olhe para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Eu não sei como encontrar Jesus, para mim fica muito vago, é muito abstrato. Leia a palavra, que é a revelação de Jesus Cristo. Se coloque diante dela todos os dias, e ela vai te manter de pé na jornada. Versículo 3, a palavra do Senhor diz para nós: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. A jornada é pesada, irmãos? Sim, eu sei, para mim também é. E sempre vai ser. São muitas adversidades, são muitas provações, tribulações chegam a nós, nos tentando fazer desistir, a correr por nós mesmos, para tentar poupar a nossa vida aqui e agora. Mas o autor de Hebreus nos convida a olhar para Jesus novamente. Coloquem Jesus no pensamento de vocês, para que vocês inundem o seu pensar com a forma obediente e resiliente de Jesus nessa terra, que suportou a oposição por pecados que ele não cometeu. Irmãos, entenda que a maioria das coisas, ou tudo que chega a nós, nunca será, em suma, uma injustiça completa, porque somos falhos, caídos, regenerados por graça. Mas Jesus prosseguiu na corrida que estava proposta a ele em total obediência, para levar para os pais os filhos que ele de antemão elegeu, eu e você. Olhe para Cristo e permaneça. Olhe para Jesus. Ele suportou o que não era para ele.
e nos ensina obediência. E ao olhar para Jesus e permear o nosso pensar com o seu caminhar e pedir a Ele o fortalecimento necessário, seremos capazes, irmãos, de correr sem se cansar e sem desanimar. Olha que bênção, irmão. Pensa você que faz um exercício físico aí, traz isso para a sua realidade. Imagina você receber um poder de realizar qualquer exercício físico sem se cansar. Olha que bênção. Olha que maravilha, Joe. Fazer o squat clean, sem se cansar, Joe. Lá, levantar aqueles pesos. Olha ali dentro. Correr eternamente, sem cansar dele. Boa demais, não é? E ele traz essa realidade para nós. Porque ele traz agora o contraponto para o que ele está dizendo para nós. Porque ele trouxe corrida, exercício. Ele traz para nós esforço, que gera o que, irmãos? Cansaço. É o normal, ok? Então ele está trazendo o contraponto. A pessoa sedentária já pensa em corrida e fala assim, já estou cansado. Não quero, já cansei só de pensar, não me convida. Aí ele está falando isso, e aí a gente já começa a pensar assim, e ele fala, persevere. Aí o outro cara fala, não, mas eu nunca consegui ir até o final de nenhum projeto na minha vida. Eu mesmo duvido de mim mesmo, que eu vou conseguir chegar até o final dessa corrida. Aí o autor, sabendo do nosso coração, ele traz para nós, olhe para Jesus. Porque ele é o único capaz de fazer chegar até o final sem se cansar. Então o esforço da corrida não vai estar sobre você, vai estar sobre Cristo, amém? Porque o fardo dele é suave e leve. E ele também não vai te deixar desanimar, porque não é por sua força, mas é pela força que encontramos em Cristo Jesus. Olhe para Ele que suportou tamanha oposição. Irmãos, olhe para Cristo que seremos fortalecidos. Efésios 6:10 diz para nós, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se quisermos ser como aqueles que correm até o fim sem se cansar, e não quer deixar que o desânimo tome conta do seu ser, meus irmãos, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Somente nele e por ele conseguimos, e nunca será por nós. Meu irmão, deixa eu te falar a verdade para o nosso coração nessa noite. Se você chegou aqui no último culto do ano, com a sua vida espiritual assim, capenga, xoxa, cansada, desanimada, já chegou assim, eu não estou conseguindo mais ter ânimo para ler a Bíblia, eu não estou conseguindo ânimo, nem sei mais o que é orar, eu não estou conseguindo fazer nada, para mim vir no culto já está assim, sendo um esforço tremendo. Meu irmão, eu tenho uma certeza para dar ao nosso coração, você não está se fortalecendo com a força do Senhor. Porque o texto de Efésios, Paulo vai dizer para nós que eu não encontro força em mim mesmo. Essa ideia do cristão ir lá fora, de se fortalecer, de encontrar em si, dentro de si uma força intrínseca, é mentira, irmão. Nós somos fracos, desanimados, cansados. Mas Paulo vai dizer para nós, quanto ao mais, sejam fortalecidos aonde? No Senhor. E na força do seu poder. E aí o texto vai continuar, ele vai dizer mais o quê? Para nós resistirmos o quê, irmãos? As astutas ciladas de Satanás. O cirandeio de Satanás. Ninguém sabe o que é cirandar mais, né? É, irmão, eu sou um crente antigo. E aí a gente consegue o quê? Suportar na força do poder do Senhor. Irmão, se a gente chega cansado e com a nossa vida espiritual fraquejando, nós precisamos assumir o nosso papel. Nós não nos aproximamos de Deus. E quanto antes eu assumir a minha responsabilidade, eu sou capaz de mudar. Porque lançamos para Deus isso, mas Deus não me abençoou, Deus não cuidou. Eu até estava tentando, mas Deus não veio. Não, meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer para nós que aqueles que buscarem o Senhor de todo o coração irão encontrar o Senhor. Sabe por quê? Ele se faz ser achado. O que busca a Deus, o que se coloca a buscar a Deus, vai encontrá-lo, porque é promessa de Deus.
Se não encontramos e estamos fracos, é porque não estamos buscando. Quer terminar a corrida bem? Quer terminar 2025 diferente de 2024? Amém, irmãos? Com a sua vida espiritual mais forte e resiliente? Busque o Senhor. Se entregue a Ele. Irmãos, se tentar caminhar por si só, você vai cansar no primeiro obstáculo, irmãos. Na primeira dificuldade, você vai tentar parar. Mas Jesus é o que nos coloca a correr. E é o único capaz de fazer permanecer nessa jornada. Eu finalizo com uma canção que diz o seguinte: caminho, seguro vou em tuas mãos. Caminho, eu prossigo para o alvo. Eu caminho sem medo. Medo, às vezes eu tenho, mas só um instante. Caminho perfeito és tu. Vou se a chuva quiser trovejar, mesmo se o céu escurecer, pois o meu rumo é caminhar contigo, um eterno prosseguir. Essa é uma verdade sobre nós. O seu rumo, caminhar. E com Jesus, um eterno prosseguir. Coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.